Se você quer a sua criança saudável, feliz, saudável fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, esperta, corajosa, cheia de energia, cheia de criatividade, se colocando no mundo, autônoma. O quê? O que precisa fazer? Gente, precisa deixar a criançada brincar, tá? Então, é o seguinte, a gente precisa saber no primeiro momento, sabe o quê? A gente precisa saber que é direito da criança brincar. Eu até estava dando uma pesquisada nos direitos das crianças hoje e é muito legal assim, e nós adultos temos sim essa responsabilidade. Aí eu até coloquei aqui sobre o direito da criança. Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, que representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para as crianças. Mas é muito difícil a luta para que esses direitos sejam respeitados. Então, a Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios e o quanto que é bom, né? O quanto que é bom ver que a criança está brincando bem, está brincando sozinha, né? O que eu escuto muito assim, e sabe uma coisa que é muito legal, gente, que a gente precisa ter também essa consciência, a criança que brinca bem, além de todos os benefícios que eu vou falar aqui no próprio desenvolvimento, a criança, ela dorme bem, ela come bem, ela tem uma rotina muito mais tranquila, mais saudável. E eu tô falando de brincar verdadeiro, não é brincar com telas, tá, gente? Quer separar um tempinho lá para as telas? Separa um tempinho lá para as telas, com supervisão, com horário combinado, você sabe o que está acontecendo, você tá lá junto. Por quê? Porque as crianças não podem ficar solitárias. Então, tem uma coisa que eu escuto muito assim: ai, Fabi, mas o meu filho só quer brincar no computador, no tablet, no celular, só quer ficar vendo filminho. Eu não sei mais o que eu faço. Aí eu falo assim, mas ele aprendeu sozinho a fazer isso? A gente permitiu, né? Então a criança, ela não aprende as coisas do nada, né? Por isso que eu falo sempre, eu repito, o quanto é importante a gente olhar para a gente. Onde foi que eu falhei, né? Que eu estou permitindo e chegou num ponto que se eu peço para a criança desligar a tela, a criança quase que se mata, entende? Então, assim, aos poucos agora, né? Tendo mais consciência, gradativamente, vamos mudando aos poucos isso, gente, porque é possível, sim, a criança brincar livremente e a gente ter o nosso espaço também para a gente poder trabalhar, né? Não necessariamente a criança tem que ficar numa tela, né? A gente está falando das crianças maiorzinhas, é claro, né? Que se tem um bebê, uma criança pequena, que precisa o tempo todo de algum adulto olhando, mas as crianças maiores, eles brincam tranquilamente sem estar com tela. E esse brincar da criança começa desde que a criança nasce, sabe? Porque tem criança que não sabe brincar, porque ela não foi incentivada, né, para esse brincar livre, que é o brincar que a gente vai falar aqui hoje. Por que será que essas crianças não sabem brincar? Né? Porque desde pequenininho a gente ficou lá o tempo todo em cima da criança. A gente não deu autonomia nesse brincar. Aí sim, aí fica muito complicado, mas dá para reverter? Dá para reverter. A gente vai ter que ter um trabalho maior para reverter? Vai ter que ter um trabalho maior, mas tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Como é que a gente vai introduzir essa criança nesse brincar livre, para que ela seja dona do seu próprio brincar? Então, assim, é disso que a gente está falando. A gente não pode simplesmente se conformar, né? Que nem lá na casa do ninho que eu falei, quando chega uma criança que não sabe brincar, você coloca lá, tem um ambiente todo preparado, tem outras crianças brincando e a criança trava.
Se ela não trava, ela pede para algum adulto brincar com ela. E daí, a hora que a gente vai conversar com a família, a gente vê, né, nas conversas, e ai, Fabi, é verdade, eu não dei espaço, eu sempre fiquei em cima das brincadeiras, eu que sempre expliquei as brincadeiras, eu que sempre falei como é que ela tinha que brincar, com o que ela tinha que brincar, né? Então, assim, isso sim, a criança se sente incapaz de brincar sozinha. E isso é muito, muito triste, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, como que a gente melhora essa qualidade do brincar, tá? E se você tá nessa situação que você fala, nossa, minha criança não brinca sozinha, ela não sabe brincar, não se culpe, tá? Aos poucos você vai o quê? Você vai introduzindo a criança na brincadeira e vai o quê? Se afastando, vai dando espaço. Tá? Eu estou falando desse brincar onde a criança imagina, onde ela cria. Não estou falando desse brincar de direcionado, que sempre tem, sei lá, um motivo à brincadeira, um objetivo à brincadeira. Enfim, tem vários modelos de brincar, mas eu volto a falar, o que a gente está falando é do brincar livre. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, gente, é que o brincar da criança, ele não é passatempo apenas. Ah, vai brincar um pouquinho lá, vai passar o seu tempo. Ele não é isso. Ele não é apenas uma distração. E ele também não é perda de tempo. Eu sei que muitas pessoas olham para as crianças e consideram que no brincar estão perdendo tempo, que precisa sempre ter algum objetivo maior, algum desafio maior, algo para aprender no seu futuro, algo pensando em jogos, em decorar coisas, em aprender números, aprender letras, aprender a escrever, aprender a tabuada, aprender a. Então, o que acontece? A gente começa a lotar as crianças de coisas porque a gente começa a achar que é isso que importa. Mas, na verdade, está tudo errado. Tá tudo errado. Nesse brincar livre é que a criança vai vivenciar tudo isso. Para depois, lá na frente, a gente entrar com essas questões. Então, a gente está falando de crianças da primeira infância, da primeiríssima infância, que significa, né? Crianças de 0 até por volta de 6, 7 anos, tá? Nesse brincar. Então, qual que é eu vou falar de alguns erros que a gente comete nesse brincar, que a gente tira a possibilidade das crianças desse brincar. A primeira coisa é não ter um ambiente propício, né? Muitas vezes a gente tem as crianças em casa e elas ficam em ambientes que, assim, é enfeite, não tem espaço para correr, não tem espaço para criar, não pode mexer em nada, porque isso é da decoração, não pode tocar em nada. Então, a gente não constrói um ambiente próprio para a criança brincar. E ela precisa desse ambiente, gente, para ela realmente poder tocar nas coisas, poder subir, poder correr, poder escalar, poder experimentar os objetos. E quando a gente fala de ambiente, dentro desse ambiente, que é esse, e também um ambiente que não seja perigoso, que ela não vá se machucar, que ela se sinta livre para poder brincar, para poder criar, né? Para poder experimentar. Então, isso é um erro muito grande, que às vezes a gente fica. Eu lembro que acontecia isso comigo, né? Os meus filhos, muitas vezes, eles ficavam com a minha mãe, né? Quando eles eram pequenos. E aí, só que a casa dela não era casa para criança. A minha casa eu transformei em casa de criança. Mas a casa dela não era casa para criança, né? Então, fica uma coisa meio amarrada. Porque a criança, ela vem, né? Com essa vontade de brincar, com essa vontade de explorar, com essa vontade de experimentar, com essa vontade de pesquisar, e de repente a gente fica, não, isso não pode, não, isso não pode, não, não, isso não pode, sabe? Aí a criança vai, poxa, mas cadê? Cadê o meu lugar? Cadê o meu cantinho? Gente, mas eu moro em apartamento, Fabi. Não é desculpa. Não é desculpa.
Tira um cantinho lá, sabe? Se precisar, faz. Se a criança é menor, se precisar, faz um cercadinho e deixa lá coisas que ela possa brincar, que ela possa criar, que ela possa explorar. Um outro erro que a gente tem, que é muito comum, né? Muito comum, é a gente ficar dirigindo a brincadeira, que nem eu falei. Então aqui a gente está falando de brincar livre. Gente, mas se a gente não se policia, a gente se pega o tempo todo querendo dirigir, querendo controlar, querendo ficar falando na orelha das crianças o tempo todo. E daí, o que que acontece? A gente tira a possibilidade da criança se fortalecer, da criança saber que ela é capaz de fazer as coisas sozinha. A gente tira a possibilidade da criança fantasiar, criar, inventar. A gente não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça da criança. Você imagina lá, tem uma criança lá brincando sozinha, então ela pegou lá. Eu adoro falar dos toquinhos. Então, porque toquinho é maravilhoso, gente. Toquinho vira tudo. Toquinho, paninho, pegou lá uns toquinhos e daí ela começou a construir sei lá, uma casinha, e daí o paninho ela ia fazer o telhadinho da casinha do jeitinho dela, dentro da criatividade dela. Ela tá lá, na fantasia dela. Aí chega o adulto, olha aquilo e fala assim: ai, olha só esses toquinhos, que legal esses toquinhos, dá para fazer uma estrada para o carrinho passar. Olha, e já pega e já corta a criança. Tipo, e a gente não percebe que a gente está fazendo isso. E a gente não percebe mesmo, porque a nossa cultura é essa. É natural nosso. Mas olha o estrago que a gente faz. Então, assim, é parar de ficar falando na orelha da criança. Outra coisa que acontece também, a gente vê uma criança brincando sozinha, e o que, que a gente faz? A gente fala assim, ai, tadinha, tá brincando sozinha. Deixa eu lá fazer companhia para ela. Deixa eu lá atrapalhar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que cuidar e a gente tem que se policiar para a gente não ser invasivo nesse brincar. Imagina se eu tô aqui, eu me coloco sempre na situação das crianças, gente, e eu acho que isso é sempre bom. Então, assim, eu sou uma pessoa que cria, né? Eu sou uma artista, eu componho as canções. Então, eu imagino se eu tô ali, eu e meu violão, a gente tá lá, né? Tá vindo uma música, aí eu tô escrevendo, eu tô querendo. Aí chega alguém e começa a falar um monte de coisa na minha orelha, começa a me dar um monte de pitaco. Eu vou sair totalmente desse estado que eu tava. Sabe? Eu já pego, já paro o violão e falo, vamos lá, vamos resolver aí, o que você quer, o que tá acontecendo. Então é muito chato isso. E a gente atrapalha. Aí o que, que a criança cresce pensando assim, sentindo assim. Eu não sei brincar sozinha, eu não tenho condições de brincar sozinha. Eu sempre preciso de um adulto falando e dizendo aquilo que eu tenho que fazer. E com isso, a criança vai se enfraquecendo. E a gente quer crianças fracas no mundo? A gente não quer, gente. Vamos lembrar que a gente não sabe qual que é a viagem da criança. Não vamos atrapalhar a viagem da criança. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mediar. Não é um abandono, não é assim, olha, brinca ali, eu vou fazer, né, outra coisa, ou vou cuidar da minha vida e você cuida da sua vida aí. Não é assim também, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que observar, a gente tem que mediar essa brincadeira, a gente tem que estar atento a esse brincar dessas crianças e ver como que a gente pode cooperar, como é que a gente pode contribuir. Então, vamos dizer assim: tem lá uma criança de 2 aninhos que está lá brincando de cozinhinha. Ela resolveu pegar um potinho e resolveu pegar umas pedrinhas e ela tá lá brincando, né? Aí, de repente, tá calor.
ela tá brincando na área externa da casa, e ela tá lá brincando. A mãe observa, né? Ou a professora observa e saca a brincadeira. E quietinha, sem atrapalhar, a mãe vai lá e fala: que tal essa água? E se afasta. Então, essa mediação, aí a criança vai olhar para a água, assim, naquele mundo dela ainda, e vai pegar a água e vai pôr na panelinha e vai começar a descobrir outras coisas. Então, assim, se for para a gente interferir nesse brincar, que seja para agregar, que seja para contribuir, que seja para cooperar, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque daí sim, a criança vai se sentir capaz de brincar e ela vai dar asas à imaginação dela, tá? Eu já vou falar também sobre todos os benefícios. Eu estou dando só alguns exemplos, depois eu vou falar exatamente onde é que atua, tá? Outra coisa também que a gente costuma fazer é pegar principalmente, bom, não é principalmente, mas a gente costuma pegar uma cadeira, uma mesa, né? Vou falar, tá? A criança está na escola, então a gente coloca uma cadeirinha, coloca uma mesinha, coloca um papel e coloca um monte de lápis para a criança. E acredita que esse só é o brincar da criança. Ah, a criança está brincando, está lá desenhando. Só que a criança só tem essa possibilidade. E o pior, que a gente ainda coloca esse papel, essa folha de sulfite, a gente ainda coloca com os desenhos, com os contornos dos desenhos. Quando a gente ainda não coloca o jeito que a criança tem que pintar aqueles desenhos, as cores que a criança tem que pintar aqueles desenhos. Gente, olha como é pequeno isso. Olha o quanto eu diminuí as possibilidades da criança criar em cima disso. Então, o que acontece? A criança está lá, ela recebe um papel, né? E nesse papel ela recebe o desenho de um sapo. Ah, é um sapo. Aí a criança fala: poxa, mas eu estava querendo rabiscar outra coisa, inventar outra coisa, desenhar outra coisa. Ah, tá. Então já colocaram para mim que o que eu tenho que pintar agora é um sapo. E ainda a professora, a mãe, vira e fala assim: o sapo é verde. Por quê? Por que que o sapo da criança não pode ser cor-de-rosa? Não pode ser azul o sapo dela, para a imaginação dela, para a fantasia dela, que é tão importante para o resto da vida dela. Porque nessa fantasia, gente, a criança está fortalecendo o quê? O seu pensar, o seu raciocínio, o seu cognitivo, a sua lógica. Toda essa força vai amadurecer com a fantasia. Por isso que é tão importante as crianças trabalharem a imaginação que está aqui nessa região, que ela está desenvolvendo, e toda essa preparação, esse desenvolvimento vai ajudar lá na frente. A criança pensar, a criança raciocinar, a criança resolver os problemas, a criança criar as histórias, a criança saber se resolver, a saber escrever bem, saber se comunicar bem, entender o que o professor fala. Todo esse mundo abstrato que a criança ainda nessa primeira infância não está totalmente pronta, principalmente os piquititicos, né? Tudo isso, né, tá amadurecendo e amadurecendo mesmo durante essa primeira infância com essa fantasia e imaginação. Então a gente não pode roubar, a gente faz tudo ao contrário. A gente acha que se a gente entregar tudo pronto para a criança vai ser melhor para a criança, gente, mas é ao contrário. A criança não precisa saber já que o sapo é verde. Deixa ela fantasiar, ela criar, ela imaginar, ela... E logo, logo ela vai ver um sapo, ela vai saber que o sapo é verde. Mas nesse momento a gente não pode tolir esse brincar, essa imaginação, essa criatividade, entende? Tá? Outra coisa também
que a gente costuma fazer bastante é entregar os brinquedos prontos. Da mesma forma que eu tô falando desse desenho pronto, é entregar os brinquedos prontos para as crianças, que não tem possibilidade. Por exemplo, uma boneca, né? A gente pega uma boneca para criança, entrega para ela. Aí essa boneca já vem com uma cara de feliz, essa criança já vem chorando, com som de choro, com som de riso, com o olho aberto, essa boneca, com o olho aberto, ela já vem pronta. Ela já vem pronta. Aí a criança lá, na fantasia dela, né? Ela quer que a criança chore. Só que a cara da criança, da boneca tá assim. Aí o que acontece? Tira a possibilidade. Aí ela quer que a criança, que a boneca durma no seu brincar. Só que o olho da boneca tá assim, né? Então vai tolhindo as possibilidades da criança poder brincar, poder imaginar. Outra coisa, esses brinquedos que a gente aperta só um botão e o brinquedo já faz tudo sozinho. Já faz tudo sozinho. A criança não tem possibilidade de brincar com o brinquedo. Tem possibilidade só de olhar o brinquedo. Então aperta o brinquedo, toca a música, o brinquedo sai bichinho, o brinquedo desce a bolinha, o brinquedo faz tudo sozinho. Aí chegou o negócio lá, a criança aperta de novo, aí o brinquedo faz tudo sozinho. Aí o que acontece? Rapidamente as crianças enjoam desses brinquedos e muitas vezes a gente gasta uma fortuna para esse monte de brinquedo. Pronto, que não estimula, que não serve para brincar lá meia hora, né? E eu sei que a gente não foi criado dessa forma, né? Então, assim, a gente tem esse pensamento que é equivocado, que é mercadológico, que essas lojas querem vender os brinquedos, claro. Sabe, você para ter um brinquedo, então vamos pensar em brinquedos que representam aquilo que é importante para a criança brincar e criar em cima e representar, né? Então, por exemplo, cozinhinha é legal, porque ela vê a mãe na cozinha, ela vê a avó, né? A gente tem cozinha na vida, né? Para preparar os alimentos. Então, aí o que ela vê? Ela vai nessa brincadeira reproduzir aquilo que ela tá vendo dos adultos. Isso é muito legal. Aí ela vai do jeito dela reproduzir aquilo, né? Então, assim, tá, uma vassoura. Vassoura é legal, a criança tem uma vassoura, porque ela vê as pessoas varrendo, ela também tem lá um negócio para varrer, né? Coisas que ela possa criar, que ela possa imaginar, que ela possa representar, que ela possa imitar, enfim, dar asas à imaginação das crianças. Então, a gente cuidar desses brinquedos prontos. E quando eu falo também desses ambientes, gente, ambiente e brinquedo, às vezes o que acontece? Tem um monte de brinquedo, um monte, aí tudo junto no mesmo ambiente. As crianças, elas se perdem. Então, quando eu falo desse ambiente, é cuidar desse ambiente. Sabe, não precisa de muita coisa, a criança não precisa. Então, assim, caso a sua criança aí, ou mesmo na escola, na creche, tenha muito brinquedo, guarda, deixa alguns, deixa lá uns que são prediletos do momento, e guarda os outros. Aí brincaram, exploraram, viram todas as possibilidades daquele brinquedo, tudo, de ponta cabeça, o som, a textura, sentiu o cheiro, brincou, virou tudo, aquele brinquedo virou tudo. Brincaram bastante? Aí, se eles não querem mais, estão deixando aquele brinquedo de lado, aí apresenta um outro. Deixa criar e se relacionar com esse brinquedo, se relacionar verdadeiramente, de todas as formas. Porque, gente, a gente está vivendo numa era que é uma era muito superficial, muito. As relações estão superficiais. Essas telas, né? Então, essas redes sociais, tudo fica superficial. A gente não vai conhecendo as coisas verdadeiramente no mundo real. E daí tudo vai ficando descartável. A gente não vai se relacionando com as coisas da forma do mundo real que a gente antigamente se relacionava, né? Então, o brinquedo faz parte disso também. Vamos deixar as crianças experimentarem, se relacionarem, criarem vínculos com aqueles brinquedos.
Não precisa de quantidade, não precisa ficar mudando o tempo todo. O que importa é a qualidade do brinquedo. Olhar para o brinquedo e falar: esse brinquedo dá possibilidade para as minhas crianças brincarem de várias formas, de vários jeitos, de várias. Legal, ótimo. Então é isso. De preferência os mais naturais, né? Porque plástico, muitas vezes, todos têm o mesmo cheiro, a mesma textura, enfim, a mesma cor chapada e tira a possibilidade, né, do imaginário. Quando eu falo desses materiais, gente, a gente esquece do que tem em casa. Não precisa comprar. Muitas vezes não precisa comprar, na maior parte das vezes não precisa comprar. Ou se for para comprar, é só para ter outra opção. Porque criança quer representar, quer utilizar, gosta de manusear aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha importante, né? É impressionante como criança gosta de mexer no celular, assim, mesmo os piquititicos, bebezinhos que nem sabem, nossa, eles ficam curiosos. Por que que minha mãe e meu pai ficam tanto com esse negócio na mão? Tô achando interessante, né? Então, se eu tenho em casa, para as crianças poderem brincar, coisas que a gente utiliza normalmente, né? Que nem eu falei, coisas da cozinha, coisas da casa, potinhos, né? Caixas, né? Coisas que as crianças gostam de tirar, de pôr, de tampar, de fechar, e tudo isso são coisas que a gente muitas vezes tem, muitas vezes não precisa. A gente pode olhar e falar: o que eu não estou mais usando aqui? Essa panela tá velha, essa colher tá velha, esse pote, vou deixar para minha criança brincar. E eu vou organizar esse ambiente. Não deixar bagunçado, não colocar tudo dentro de um baú, sabe? De qualquer jeito. Imagina se a gente chega na nossa casa primeiro, tá tudo bagunçado a nossa casa, é horrível, né? É muito ruim, a gente não consegue se organizar. Eu, pelo menos, se eu tô num lugar que tá bagunçado, eu primeiro preciso arrumar esse lugar que tá bagunçado para depois fazer alguma outra coisa, né? E a criança não tem ainda essa maturidade, então ela perde o interesse, porque tá tudo de qualquer jeito. Agora imagina se a gente vai trabalhar e as nossas coisas estão sempre dentro de um baú fechado, tudo misturado ali, de qualquer jeito. Não é ruim? Não é uma falta de cuidado, uma falta de estímulo, uma falta de organização? Então, assim, gente, vamos também cuidar desses brinquedos. Cada brinquedo tem a sua casinha, tem o seu lugar que é especial, porque isso também vai ajudar depois na organização, vai ajudar no brincar, porque a criança sempre ela vai olhar para aquilo e tá lá bonito, tá lá esperando por ela, né? Não deixar uma boneca, por exemplo, enfiada dentro de um baú amassada de qualquer jeito. Não, a boneca tem que ter o seu cantinho, tem que ser a sua caminha, porque a boneca para criança é um bebê de verdade. E é, e elas acreditam e confiam que é, a partir do momento que a gente tem esse respeito, ela vai ter também. Tá? Sempre eu ajo com esses brinquedos com muito carinho e muito cuidado. E as crianças aprendem o quê? A se organizar, aprendem a cuidar, aprendem a guardar. Sabe que cada coisa tem a sua casinha, tem o seu lugar. Não é tudo misturado dentro de um baú de qualquer jeito. Isso atrapalha o brincar, isso atrapalha a organização, isso atrapalha tudo. A única coisa que ajuda é deixar o ambiente arrumado em casa para a gente olhar. Porque para a criança isso não é legal. É uma forma, sabe, de gestão? Quando a gente come algum alimento e tem alimento que faz bem, ótimo. Tem alimento que não faz bem. Tem uma digestão mais difícil. Mesmo o alimento que faz bem, a gente também digere, né? Então, esse brincar, a criança está recebendo esse mundo, está vendo o mundo. Então, nesse brincar dela, ela vai digerir esse mundo, vai aprender sobre o mundo, vai representar. Quantas vezes a gente não vê criança brincando, por exemplo, com um dinossauro e de uma forma muito agressiva na brincadeira, né? Ela tá colocando alguma coisa para fora. Ou quando a criança representa, por exemplo, uma discussão que a mãe e o pai tiveram na frente dela. E nesse brincar, ela pega uma boneca e faz, não sei o que, ela tá o quê? Tá processando tudo isso que ela tá recebendo desse mundo e tá colocando para fora. A música tem uma coisa que é muito legal disso também, né, gente? Que a música ajuda também a colocar para fora.
Então, assim, as artes, né, incluindo a música e o brincar da criança, é isso, é canalizar, é não ficar aguardando tudo. Às vezes as crianças estão explodindo, estão agitadas, e daí a hora que a gente vai ver, essa criança não brinca, não tem tempo para brincar, tem uma agenda muito cheia, que é outra coisa também que a gente faz. Para que ficar lotando a vida das crianças com atividades dirigidas? Para quê? Ela vai ter o tempo, ela vai ter a vida toda para aprender um monte de coisa, gente. A gente precisa preparar o corpo da criança, não é colocando a criança com 3 anos na aula de balé. Não é. É deixando a criança subir, descer, pular, correr, escalar. Ela vai deixar o corpo dela pronto. Lá na frente, quando ela for fazer aula de balé, ela vai ter conhecido muito bem o seu corpo e ela vai ser uma ótima bailarina, se ela quiser ser. Se o menino quer fazer futebol, não precisa com 4 anos colocar ele na aula de futebol. Precisa trabalhar o seu corpo de uma outra forma. Porque daí, o que a gente começa a fazer com esse monte de aula, com um monte de atividade? Inclusive de música. Sabe? Vamos trabalhar musicalidade? Vamos trabalhar musicalidade. Tem zilhões de maneiras de trabalhar musicalidade. Não precisa necessariamente colocar em mais uma atividade dirigida. A criança, se ela for musical, ela vai saber tocar todos os instrumentos depois de uma forma muito linda. Então, vamos tirar essa ideia de que a criança precisa ter agenda lotada para se desenvolver para o futuro, e um futuro que não pertence a ela, o que pertence a esse presente. Sabe, eu vejo aqui em casa, eu vi com o Luan, que tem 20 anos, não é só nos livros e na teoria. Então, assim, menos atividades dirigidas, gente, porque em cada atividade dessa a gente tá aqui, ó. Ai, mas a aula de balé que a minha filha faz é lúdica. Criança já é um ser lúdico por natureza, então eu já acho meio esquisito a gente ficar tudo tem que ser lúdico para criança, tudo, né? É lúdica como? Tem sim, um momento que tem que abrir o pezinho todo mundo junto, um momento que tem que fechar o pezinho todo mundo junto. Se a aula de balé tem a postura do balé, aí o corpo da criança já vai se formando e a criança já vai crescendo achando que o único jeito de dançar bonito é do jeito que a professora ensinou no balé. Ninguém fala para a criança que faz aula de balé com 3 aninhos que tem contemporâneo, que ela não precisa exatamente dançar daquele jeito, que ela não precisa exatamente fazer a postura daquele jeito, e que ela pode criar e pode ser uma super bailarina, não necessariamente daquele jeito, tá? Então, assim, a gente tem que cuidar no jeito que a gente quer ficar moldando essas crianças, sem a liberdade, sem saber para que ela veio, sem permitir com que ela explore tudo dentro dela. Então a gente tem que cuidar, e isso vai desde o brinquedo até no brincar, né? Aí vai seguindo para essas atividades, né? Que tudo vai travando. Aí a criança vai achando que o mundo é só esse, do jeito que os adultos falam. E daí ela deixa de criar, deixa de fantasiar, deixa de experimentar, deixa de pesquisar. Uai, se eu já recebo tudo pronto, né? Porque a gente dá tudo pronto para as crianças, a gente tem mania de dar tudo pronto. Então, essa coisa de deixar tudo bagunçado, deixar tudo no baú e um monte de atividade também não é legal. E tudo isso tem a ver com o tempo, né? A gente dá tempo para as crianças poderem brincar. Dá tempo. Não é com hora marcada. Não é brincar com hora marcada. Ó, você tem 15 minutos para brincar, que nem esses recreios que estão diminuindo cada vez mais. Isso é uma loucura. É uma loucura. Se você é professor e tá me vendo aqui, se você é mãe, pai, tá me vendo aqui, e se estão diminuindo o horário de recreio, o horário do brincar das crianças, gente, briguem. Briguem. Briguem assim, saudavelmente. Discutam sobre isso. Não tem sentido nenhum. Se a criança aprende brincando, por que que se a criança está na escola, por que que a gente vai diminuir o tempo da criança brincar? Por quê? Isso não faz sentido, não tem sentido nenhum. A gente tem mania de querer achar que a criança só está aprendendo se eu entregar as coisas prontas para a criança, se a criança sentar o bumbum na cadeirinha lá, receber um lápis verde e falar que o sapo tem que pintar de verde. Né? Então,
Vamos cuidar disso. Outra coisa que a gente faz também é a criança fica entediada, a gente quer o tempo todo distrair a criança. Gente, o tédio é bom. O tédio é bom. Deixa as crianças ficarem entediadas, tá tudo certo. Nesse momento de tédio é o momento que ela vai descobrir lá dentro dela algum ímpeto de criar, de imaginar, vai ter um processo chato que vai empurrar, que vai. Mas dá esse tempo. Porque é muito fácil, né? Ai, a criança tá. Ai, mãe, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu brinco. Ai, tá aqui, ó, vai ver um filminho. Não, não faz nada. E a hora que vê, dali 5 minutos, 10 minutos, a criança já está nesse ambiente que eu tô falando, né? Que também não adianta, né? A criança não tem o que fazer, não tem nada propício para ela, o ambiente tá ruim, tá tudo ruim, né? Aí vai dar asas para a imaginação. Agora, se tem esse ambiente construído e a criança tá passando por um momento de tédio, tá tudo certo. Logo, logo ela vai olhar para alguma coisa, vai lembrar, vai trazer, vai fantasiar, vai viajar e vai ser muito legal, né? Então, essas atitudes, né, que não enriquecem o brincar e a gente tem que ficar bem atento a isso. Gente, outra coisa que é importante, a gente precisa saber que as crianças elas precisam vivenciar para elas aprenderem, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma banana, tô numa aula, as crianças estão lá pequenininhas, sentadinhas na mesa, aí a professora pega uma banana e mostra uma banana. Até vi um exemplo esses dias no grupo de estudo que estava falando sobre isso, mas era uma maçã. Mas eu vou falar da banana. Pega uma banana e mostra a banana para as crianças e fala assim: olha, isso é uma banana. A banana é verde, a banana tem casca, a banana está na bananeira e aprenderam? Isso é uma banana. E tira. Aí pega, sei lá, alguma outra coisa e mostra para as crianças. O quanto que as crianças vão conseguir associar isso com a verdadeira banana? Não vivenciou nada. As crianças, ela vai conseguir entender, compreender exatamente aquilo que a professora está mostrando quando ela sentir a banana, o gosto da banana. Ela vai falar, tá, isso é um alimento mesmo. Ela vai puxar da memória dela aquele sabor da banana. Aí ela vai lembrar da cena dela tentando tirar a casca da banana. Aí aquela banana vai fazer todo um sentido na vida dela e ela não vai esquecer dessa banana pro resto da vida, por mais que ela nunca mais veja a banana. Eu tô falando isso, parece uma coisa besta, né? Mas é, porque muitas vezes as crianças já recebem papinha da Nestlé, tudo pronto, nem conhecem banana. E crescem não conhecendo banana. E só vai saber o que é banana quando chegar no supermercado adulta né? E falar, nossa, isso é uma banana. Que eu comia lá na minha papinha quando eu era criança. Então, assim, a criança precisa vivenciar, ela precisa ver você fazer os elementos, precisa sentir. Então, assim, tudo que era essa coisa teórica para eles, abstrato, sabe? Só no visual, não funciona, não aprende. Ah, entendi, banana. Banana pode repetir 20 vezes. Banana, 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 mas vai chegar uma hora que vai esquecer. Então, a criança precisa vivenciar. Quando ela já conhece a banana, ela já comeu a banana, ela já teve experiências com a banana, ela já vivenciou a banana, aí a professora fala da banana, automaticamente ela, banana. Tá nela a banana, entende? Então, todos esses conteúdos que a gente fala, que são dirigidos, que a gente tem que cuidar, porque às vezes aprende por repetição, aprende de uma forma superficial, mas não aprende verdadeiramente. E as telas ensinam as crianças dessa forma, de uma forma superficial, não é com a vivência. Então, esses relacionamentos, outra coisa que a gente não pode fazer, gente, é ficar corrigindo a criança. A criança fez alguma coisa no brincar dela, é a mesma coisa, né? É ficar dirigindo, ficar falando, ficar corrigindo. Não, você fez certo, você fez errado. Brincar não tem certo, não tem errado, gente. O brincar é descompromissado. Deixa a criança brincar de forma livre. Ela não tem compromisso com nada ainda, só com esse brincar. E a gente tem que respeitar esse brincar, tá bom? Então, vocês vão discutir sim aí se os recreios estão com tempo pequeno, porque criança precisa de tempo para brincar, tá? Voltando. Então, lembrando do ambiente importante e lembrando da nossa mediação, para a gente enriquecer, sim, a rotina das crianças, tá? Então, vamos lá para os benefícios. Eu vou tentar falar de uma forma
breve e rápida, mas a gente pode estar sempre mergulhando e se aprofundando mais nesse assunto, certo? Então, o que que acontece? Eu já falei, né, que vai digerindo, na brincadeira a criança vai digerindo esse mundo, e essa brincadeira, gente, ela acontece, ela precisa acontecer de dentro para fora. Então, vamos lembrar disso. Quando eu falei da criança estar digerindo o mundo, dela estar conhecendo, dela estar se conhecendo, tal, é de dentro para fora. Não é a gente chegar com as coisas prontas e falar: olha aqui o que eu tenho, que você tem agora 15 minutos para brincar disso. Né? Tá vindo de fora para dentro, não tá vindo de dentro para fora. Então, nesse brincar, a criança vai se conhecendo, ela vai pesquisar, vai conhecer sobre o mundo, desde os pequenininhos, que a gente também tem mania de ficar interferindo desde que a criança nasce, né? A criança tá lá bonitinha brincando, olha aqui, ó, uma tesoura. Bonitinha brincando com uma tesoura, não, né? Mas bonitinho brincando com o brinquedo, aí a gente já pega o brinquedo, a gente já chacoalha, aí a gente já quer ficar falando, a gente já quer ficar. E a criança fala: poxa, mas eu estava brincando ali, conhecendo sobre esse brinquedo. Aí a criança joga o brinquedo no chão, ela vai descobrir. É importante, gente, nessa vivência, é todo esse sensorial, sabe? A criança explorar, ela sentir a textura desses brinquedos, o tamanho, sabe? O cheiro, sabe? A cor. Tudo, ela é todo esse sensorial, o som que esse brinquedo faz quando ele cai no chão, ou o som que ele não faz, sabe? Então é tudo essa pesquisa, essa exploração. E para isso a criança precisa ter tempo, e a gente precisa dar tempo para essa criança, né? Então a criança que brinca sozinha não, sozinha no sentido de autonomia, né? Que ela tem autonomia nesse brincar, ela vira uma criança que ela é forte, ela sabe ter escolha, ela sabe escolher as coisas que ela quer para a vida dela no futuro. A gente quer falar de futuro? Então, no futuro, ela vai ser um adulto que vai saber escolher, que não vai só atrás da boiada, sabe? Que vai saber tomar uma decisão, porque ela tá lá desde pequenininha tomando a própria decisão, tendo autonomia no seu brincar, sabe? Ela vai ter liderança, não vai ser pau mandado, vai ser uma criança, um adulto protagonista, cheio de ideias, porque vai crescer confiando que é capaz sim de fazer as coisas e de confiar naquilo, na sua própria força. Entende? Então a criança também, ela vai aprender a lidar com o mundo. Nesse brincar, a criança aprende a lidar com o mundo, aprende a brincar com as coisas, a descobrir as coisas, aprende a lidar com o outro na brincadeira. Você imagina, tem lá duas crianças brincando, né? Aprende a ouvir, aprende a dialogar, né? Aprende a ceder, aprende a se impor na hora que precisa. Nossa, e é muito rico, né? E mesmo se está sozinho também, aprendendo a lidar com as coisas no seu brincar, na sua fantasia, vai achando resoluções no brincar dela que futuramente vão ser resoluções, sabe? É forma de achar resoluções e soluções para o mundo, para suas atitudes no mundo, né? E não assim, aparece um desafio, que nem criança que brinca, ela aprende a se frustrar. Porque a brincadeira às vezes não dá certo. E às vezes não dá mesmo. E tá tudo bem, porque nem tudo que a gente faz na vida dá certo. Né? Então ela vai aprendendo isso, que mesmo se frustrando, depois ela vai dar a volta por cima, vai criar uma outra brincadeira, vai achar uma outra maneira. Agora, se a criança não tem frustração, não tem essa possibilidade de coisa às vezes não dar certo, enfim, lá no futuro alguma coisa não dá certo na vida, aí a criança fala: nossa, minha vida acabou. Morri, estou deprimida, não sei o que eu faço, não sei como agir. Então, vocês estão vendo tantos benefícios que tem nesse brincar, o quanto que faz parte do desenvolvimento infantil. A criança que brinca, a criança que pula, a criança que rola, vai tendo domínio espacial das coisas. Vocês já viram aquelas crianças que chegam tropeçando tudo, que chegam e não sabem o tamanho do seu próprio corpo? Não sabem, tem criança que não sabe o tamanho do seu próprio corpo. Então, se eu tô aqui e tem uma outra pessoa aqui, ou uma cadeira aqui na minha frente, e ela tem esse espaço aqui para passar, ela vai sair tropeçando, vai passar tropeçando em tudo. Porque ela não consegue ter noção do tamanho dela. Porque não teve oportunidade de brincar e de descobrir o seu próprio corpo, a sua própria casa, as suas possibilidades. Tá? A criança pequena tem que passar em túnel, passar embaixo de cadeira,
tem que ir sabendo o seu tamanho, e isso a criança vai descobrir na brincadeira, tá? Na brincadeira livre, não na brincadeira dirigida, né? Tudo bem, você pode dirigir uma brincadeira, agora todo mundo passa embaixo da cadeira, tudo bem. Nesse caso, tudo bem, mas estamos dirigindo. Mas a criança também está aprendendo o seu corpo, né? Tem muitos trabalhos que fazem isso, né? Depois com as crianças, de voltar atrás, né? Enfim. Aí a criança aprende, né? Que nem eu falei, a conviver no social na sua brincadeira, né? Aí ela vai lá, aí ela conversa com a amiga, ela negocia, aí ela chora porque a amiga pegou o brinquedo, ou porque ela quer uma coisa e a coisa não está acontecendo do jeito que ela quer, e tá tudo certo, porque a vida é assim, né? O brincar estimula a criatividade, imaginação, fantasia, a fase do imaginário que as crianças têm, imitação dos adultos, representação. Isso eu já falei lá no começo. Quem não viu do começo dessa live, volta. O quanto que é importante toda essa fantasia, criatividade e imaginação para as crianças, inclusive para o cognitivo, tá? Se a preocupação de vocês é cognitivo, de vocês não, tá, gente? Mas eu sei que da maioria. Então, deixa a criança fantasiar, deixa a criança criar, deixa a criança inventar. Né? O mundo precisa de adultos criativos, necessita. E tá aqui, é na infância que a gente está construindo isso. Tá? No brincar, a criança expressa a afetividade. Gente, é muito legal isso. Sabe? A criança, você quer, anota uma coisa aí. Anota uma coisa aí, gente. Você quer conhecer a criança, quer saber quem que é seu filho, quer saber quem que são seus alunos, como é que eles estão se sentindo. Você para e observa. Observa o brincar. No brincar, a criança está se expressando. E a gente, sensível e observador, a gente vai detectar como que essa criança é, o que está acontecendo com ela, o que ela está pondo para fora, o que não está. Então vamos observar, vamos sentir e observar o brincar, né? Porque a criança ela tá lá se expressando a sua afetividade, e isso é muito legal, e se conhecendo, né? Se conhecendo também emocionalmente, né? Aprende a frustração, ser resiliente, lidar com os problemas, né? Que nem eu falei. O brincar livre constrói a confiança, né? Essa força, coordenação motora, brincar com música, gente, também é muito legal. Quem aqui já viu criança compondo, inventando música? Né? Então, se a criança está num ambiente musical onde ela escuta muitas músicas, onde ela escuta as pessoas cantando muitas músicas, escuta música, ela nesse brincar, ela também vai transformando essas músicas e encaixando dentro daquilo que ela precisa se expressar. Aí chega um adulto e fala: não, não é assim essa música, tá errado, e já corta todo o barato da criança, né? Então, história, música, tudo para estimular as crianças e o melhor desenvolvimento das crianças, gente. Não vamos esquecer de proporcionar esse brincar para as crianças, porque brincar, sim, é o principal trabalho das crianças. É o principal trabalho das crianças, é direito da criança, a gente tem que respeitar e proporcionar para que elas tenham isso.